todos. Realmente hoje é uma boa tarde ensolarada, né? Depois daqueles ventinhos todos, até que está mais calmo, melhor para nós nos movimentar. Eu sempre fico muito agradecido a oportunidade de ocupar a tribuna, onde nós partilhamos daquilo que nós buscamos na pesquisa, no estudo, que é bom para nós, que seja repartido com os outros, né? E que possa transmitir uma palavrinha de esclarecimento e de conforto. Sempre fazendo o convite para que estudemos, nos esclarecendo através da doutrina, que ela vai nos libertar de tantos problemas que nós achamos são grandes problemas que depois nós descobrimos que são poucos. Né? E nós estamos na nossa encarnação exatamente para aprender e para passar pelas dificuldades. Com muita gratidão a Deus, né? Se nós compreendemos bem que isso está servindo para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral. Pois, como todos os temas que nós aqui falamos são baseados ou retirados da nossa doutrina, né? Nosso Pentateuco, e buscando também outras informações para que esses espíritos que nos trazem tantos esclarecimentos. E nada melhor do que nós falarmos sobre Jesus, sobre suas parábolas, sobre seus ensinamentos. Hoje aqui eu estou trazendo para nós fazermos uma reflexão a respeito da parábola do mal rico, que diz assim, vamos ler só para ficar bem na íntegra, ser fiel a todo o texto. Nós vamos fazer uns comentários depois. Diz aqui que havia um homem rico que se vestia de púrpura e vinho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera saciar as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava e os cães lambiam as suas feridas. Ora, aconteceu que o pobre morreu e foi para o seio de Abraão. O rico também morreu. O pobre e o rico morrem, né? O rico também morreu. Só que o seu sepulcro foi o inferno. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e envia-me o Lázaro a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormento extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos de que haveis recebido todos os bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também não pode passar aqui do lugar em que estáis. O rico disse: Eu vos suplico, pai, enviai-o à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que ateste essas coisas,
de medo que venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quanto menos algum dos mortos ressuscitar. Veja como é interessante isso, né? Às vezes nós estudamos a doutrina que nos traz esclarecimento, e a gente pensava assim, né? Quando esse povo aqui recebeu essas orientações de Jesus, não conseguia entender direito o que ele estava falando. Né? E nós estávamos lá e não compreendemos direito aquilo, né? Que Jesus estava falando. E ele nos trouxe tantos esclarecimentos. E quando nós estudamos a doutrina, esse véu se desfaz. Veja que coisa interessante. Aqui é claro que é figurativo. Não haveria aquele rico que fizesse aquela mesa e tivesse algum pobre no lugar dentro. Mas ele está chamando de rico todos nós, que temos muitas coisas, que recebemos muitos, e às vezes nem uma migalha nós passamos para os outros. Muitos de nós temos muitas qualidades, algumas boas condições, então nós somos ricos. Nós sabemos fazer coisas tão boas, e nós somos ricos por isso. Só que nós nos esquecemos de fazer um pouquinho para o outro, e é só um pouquinho que nós podemos fazer. A consideração de Deus conosco é que nós façamos só um pouquinho com os outros. Muitas vezes nós não fizemos nada. Então a riqueza que ele está fazendo aqui não é uma riqueza material, mas uma riqueza interior. Entre as qualidades que nós temos, nós podemos passar para os outros. Veja que coisa maravilhosa que nós temos, né? Aquele nosso sorriso. E nós damos risada quando alguém cai, quando alguém tropeça, a gente dá gargalhada. A gente podia usar esse sorriso para alguém que está em necessidade, lá, tristonho, dá um sorriso, dá um abraço, levanta a cabeça, dá um carinho. Mas nós esquecemos de fazer isso. Então são essas pequenas coisas que nós temos que aproveitar para fazer. Aquele abraço afetivo, aquele cumprimento, né? Aquela pessoa triste, cabisbaixa. Bom dia, meu irmão, como é que está? Nós esquecemos de fazer isso. Então, nessa parábola, Jesus está comparando, nós temos isso. Quer ver, nós não temos tanto problema, tanta dificuldade quanto aquele irmão que está cabisbaixo. E nós nos esquecemos de chegar nele e dar uma palavra. Porque nós sempre temos aquele pensamento egoísta, né? Se exploda lá, eu estou na minha. Mas não é, nós estamos numa caminhada e nós todos somos iguais com as nossas diferenças. Nós estamos aqui na Terra passando pelas nossas provas, as nossas expiações. E aquilo que nós deixarmos de fazer pelo outro, o bem que nós deixamos de fazer pelo outro, isso vai fazer falta quando nós estivermos na espiritualidade. E veja que foi interessante que aqui nos revela que aquele que passou pelas suas dificuldades, aquele lado, aquele pobre, ele não reclamava de nada, não contestava contra Deus, não achava ruim, ele estava ali calminho. Se sobrasse aquela migalha, ele comeria, se não, ele tinha um coração puro. E quando ele morreu, nós sabemos que pela doutrina o espírito continua vivendo, né? O corpo fica, mas o espírito vai viver. E ele vai colher aquilo que ele plantou. E esse pobre Lázaro foi colher, então, no seio de Abraão, ou num lugarzinho bom no espaço,
espiritual, um lugar calmo, tranquilo, onde tinha agora as suas benesses. Mas o rico também pode ter muito dinheiro, pode ter muitas posses, não compra a morte, não compra a doença. Todos passamos pelas nossas necessidades e nós vamos também. Só que aquele que não praticou o bem, que não usou corretamente em função do próximo, ele irá para um local onde vai purgar e a sua consciência vai esmiuçar todas aquelas coisas que ele fez inadequadamente. As lembranças virão, as cenas virão, ele vai enxergar aquilo que ele fez errado. É uma oportunidade de se auto-julgar. A consciência vai acusar, ele vai entender para escolher errado. Mas se ele não se convencer dessa forma, a ele vai ser mostrado um mundo melhor. Assim como ele viu Lázaro num mundo melhor mais fora. Pô, eu queria estar lá também. Mas foi falado para ele, pô, na terra se eu tivesse tudo que ele quisesse. Então todos aqueles benefícios materiais que nós corremos atrás, tudo aquilo que nós recebemos e não soubemos partilhar com nossos irmãos da caminhada, isso vai nos fazer falta depois. Porque são os bens que nós agora estamos colhendo. Não significa que nós não devemos buscar o crescimento, não significa que nós não devemos buscar terra. Porque Deus também nos dá a condição de nós termos. Mas só que nós passamos por duas provações que são de uma forma muito grandiosa. É a prova da riqueza e a prova da miséria. A riqueza pode ser até riqueza material. Mas se nós tivermos uma consciência reta, nós vamos fazer com que ela produza frutos para nós mesmos. Saber utilizar aquilo em função das pessoas. Então, até a própria riqueza material, ela pode estar nas mãos de alguém que é humilde. Alguém que é simples, que é modesto. E nós vemos muitos exemplos aí. Que não usa só para si. Usa para os outros. Outra oportunidade que nós estávamos conversando com um industrial, um senhor que tem muito dinheiro, e ele estava vindo do outro país, onde foi para uma feira, e nós conversando lá com ele, mas por que, né? Não vai se pensar, já que veio tão longe? Aí ele respondeu, não, eu tinha que resolver um problema aí, e aquilo veio na cabeça. Eu lá do aeroporto vim direto aqui para a fábrica para tentar resolver isso. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Que dedicação. Daí eu falo mais ainda, imagina, cara, quanta gente depende de mim. Eu fiquei mais impressionado ainda. Porque ele estava tentando resolver os problemas da empresa, preocupado com as pessoas que dependiam dele. Eu vejo que eles também têm grandes problemas a resolver. E aquela responsabilidade que ele tinha com as pessoas, com as famílias que estavam tendo o seu sustento daquela sua fábrica, fazendo com que ele se preocupasse mais ainda. Parece que isso é aquilo que Jesus falou, né? O amor ao próximo, se dedicar às pessoas. Então veja que não é a riqueza que vai transtornar ou tirar essas características da humildade e da simplicidade da pessoa. É o orgulho, é a vaidade que vai superar isso. E ainda assim, na palavra nos coloca essa distância que nós estamos nesses mundos. Porque, conforme já nos disse Jesus, tem uma infinidade de mundos habitados.
Nós temos os mundos habitados, que são os mundos materiais, e nós temos os mundos espirituais. São transitórios. Os mundos materiais nós sabemos, né? Essas grandes constelações, onde cada um vai ter um corpo adequado àquele ambiente para ele passar pelas suas provas e expiações, conforme nós estamos aqui na Terra também. Mas existem os mundos espirituais, onde o espírito vai habitar por determinado tempo, onde ele vai procurar, ele vai entender aquilo que ele fez de certo e de errado. E que ele não tenha praticado o bem, e vai ter a oportunidade de refletir, se arrepender, e buscar uma forma de corrigir tudo isso, que é a evolução. E ele vai receber outras oportunidades, e reencarnará também, num mundo igual ao nosso, ou num mundo adequado para a sua evolução. Poderá continuar errando? Não tem problema. E infinitamente terá oportunidades até que não precise mais reencarnar. Mas aí já é um bem muito mais elevado, né? São os espíritos puros. Eu diria que para nós sair dessa, umas 999 encarnações, a gente consegue passar por uma coisinha melhor. Mas as coisas se procedem dessa forma. Né? Então, quando Jesus colocou essa passagem, esse ensinamento, pela parábola do mal rico, ele colocou bem isso. E existe um abismo. E nós, quando estudamos a doutrina, nós encontramos esses ensinamentos, né, dos umbrais, que são locais onde nós passamos para purgar as nossas faltas, para refletir sobre o que nós fizemos de errado. E a nossa consciência vai ficar nos acusando dos nossos erros, até que a gente tenha consciência e desperte. E ainda nos ensina que nós temos um recurso muito legal, chamado de prece. E quando nós nos vermos naquele pântano, alguém nos acusando, no lugar onde nós nos desconhecemos, nós vamos nos lembrar que nós fomos ensinados a fazer uma prece, que essa prece nos conecta com a espiritualidade maior. E imediatamente, quando eles veem aquela luzinha, eles vêm cá resgatar. E nos dão um apoio para que a gente possa se corrigir. Então nós vamos estar sempre tendo essas oportunidades para que a gente busque a nossa elevação moral. Mas como é difícil, né, quando traz esses ensinamentos, como é difícil a gente compreender. Porque aqui ele falou, inclusive, né? Olha, então, pai Abraão, pensa que alguém vá lá na terra, lá na minha casa, que eu tenho mais 2 irmãos lá, e dizer para eles que se eles não se melhorar, eles vêm para cá sofrer que nem eu não quero que eles sofram. Aí foi dito para eles assim, mas tem Moisés, né? Para falar daqui, a primeira revelação, que nos trouxe o decálogo, as leis divinas, para aquele povo que ele tinha que falar taxativamente. Não matará, não roubará, não cometerá falta de testemunho. E a gente busca aí mais informações e vê lá a pedra de Roseta, lá no Código de Hammurabi, aquela mesma lei. Se tu roubar de alguém com a mão direita, a tua mão direita será decepada. A lei do olho por olho, dente por dente. Já lá do Código de Hammurabi, depois o Moisés nos trouxe com o decálogo, onde colocando as leis civis e nos revelando a lei divina. E Jesus já nos traz de uma forma mais ampla, nos trazendo esse Deus bondoso que nos dá sempre a oportunidade e nos fala sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós vamos colher se nós não plantarmos corretamente.
Mas será que a gente, sabendo tudo, vai fazer as coisas corretamente? Não são muitos os ensinamentos, não são poucos os sábios que nos trouxeram as suas versões. Não são poucos os sábios que nos trouxeram tantos ensinamentos. Tem uma historinha de uma lenda egípcia que Emmanuel nos conta lá no livro Libertação, do André Luiz. Diz ele que lá, no local lá onde tinha um reino, havia um lago artificial. E nesse lago artificial viviam muitos peixes, muitos peixinhos. E ali eles viviam aqueles peixinhos. Faltou? Foi. E nesse lago artificial tinham os peixinhos que estavam se movimentando. E eles ficavam ali aparando as larvinhas, remexendo o fundo para pegar os micro-organismos e viviam na boa, naquele ambiente em que não precisava de nada, estava tranquilo. E tinha um peixinho vermelhinho, muito curioso. Aquele peixinho começou a olhar para lá e para cá. Só que ele tinha dificuldade, era muito pegando para se alimentar, que os grandes chegavam, abocanhavam tudo que aparecia na frente. Mas daí aquele peixinho começou a buscar contar ladrilho por ladrilho naquela piscina lá. E daqui a pouco ele encontrou uma grade da saída. Curioso? Saiu pela grade. E ele viu um mundo novo. Desceu por uma cascata, começou a ir por aqueles remansos, olhar para o lado, árvores grandes, pessoas caminhando, até uns barquinhos, peixinhos diferentes, aquelas pedras, né, os seixos no fundo do rio, começou a encantar. Tem coisa diferente neste mundo. E ele seguiu adiante. E ele foi fazendo as curvas do rio e vendo toda essa ambientação, onde é que foi dar? Foi dar no mar. E quando ele chegou no mar, aí apareceram mais coisas. E de repente ele viu, até a água era diferente, e ele viu um animal muito grande. Não sabia o que era. Era uma baleia. E a baleia se alimenta de plâncton e de pequenos animais, né? E daqui a pouco, quando ela sugou, abriu a boca e ele entrou para dentro da baleia. Ficou angustiado. O que fazer? Sacode daqui, sacode dali, se mexendo, começou a fazer cócega nas garras da baleia e ela jogou para fora. Ele saiu de novo para a vida. Daqui a um pouco ele chegou perto, assim, de um lugarzinho, tinha uns corais, aqueles peixinhos diferentes, né? Peixe-lua, outros formatos. E ali eles ficavam se alimentando normalmente. Já achou aquilo muito agradável e tentou estabelecer. Mas era tudo tão colorido, tão bonito, tantas coisas diferentes, ele ficou entusiasmado naquele momento. Daí ele se lembrou dos seus irmãos. Pai, vou ter que avisar para aquele pessoal de lá que tem essas coisas boas. Que o mundo não é só ficar parado naquele lago. E ele fez todo o caminho de volta, com todo o esforço, e entrou lá naquele lago de novo. E começou a contar para aqueles irmãozinhos dele: olha, o mundo não é só isso. Tem tantas coisas melhores para a gente ver por aí. E começou a contar todas essas maravilhas desse mundo novo. Mas aí tem aquele peixão, né? Aqueles caras que são donos da verdade, aquele que sabe tudo. E fizeram lá aquela convenção dos entendedores para dizer o que o peixinho estava falando. Estava falando de mundos novos, imagine só, de coisas diferentes.
Olha isso. Aí chegou o mestre lá, aguentou, tu está falando, está distorcendo a cabeça dessa turma. Não, mas é verdade. Aí o pessoal resolveu expulsar. Sai daqui, vai-te embora de volta, porque esse aqui não é teu lugar. Não existe mundo novo, tu está delirando. O peixinho triste pegou o caminho de volta e foi dar lá no coral, onde ele ficou, vendo as coisas novas. Dali a algum tempo ele ficou sabendo que deu uma seca terrível, o lago secou e os irmãozinhos deles pereceram. Mas ele já estava com essa nova ambientação. Então veja como é interessante que tantas lendas nos contam dessas verdades e vêm nos trazer. E a nossa mente não está aberta para receber todas essas coisas. E a doutrina dos Espíritos desvendou tudo isso. Só que se nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 17, lá diz assim, na resposta para Kardec, que Deus não revela todas as verdades ainda para nós. E nós ficamos pensando, poxa, ainda não é, tudo isso aí não é verdade? Tem muito mais coisas? Claro, tem muitas mais coisas. Porque ela vem se revelando através dos tempos e a nossa capacidade intelectual não assume todas essas novidades. Então vai chegar um tempo em que nós temos que desenvolver as nossas faculdades para entender todas essas revelações, para entender aquilo que Moisés nos trouxe, aquilo que Jesus nos falou e aquilo que a doutrina nos traz. Porque no próprio Livro dos Espíritos já diz, né, que nem tudo está sendo revelado ainda. Muito mais coisas se revelarão. E nós vamos viver ainda despojados da carne e mundos melhores para compreender o que é que nós somos. Para entender onde é que nós viemos. E para buscar o caminho de volta para onde nós iremos. Porque é preciso estar com a mente aberta para receber todos os conhecimentos e praticá-lo, que é o mais importante. Mas será que tendo conhecimento, tendo entendimento, nós vamos nos modificar? Jesus nos traz ainda mais uma parábola. E ele nos diz que só através do amor ao próximo é que nós vamos conseguir a nossa evolução. Ele conta uma parábola dizendo que tinha uma pessoa lá, um senhor, que os bandidos assaltaram ele, despojaram e deixaram ele estendido na terra, sangrando, nu, sem nada. E por ali passou um doutor da lei, um sacerdote. É daqueles caras que tem todo aquele conhecimento da história antiga, dos profetas, das leis, sabia tudo. Por isso chamado doutor da lei. E quando ele viu aquela pessoa que estava ali caída, deitada, o que ele fez? Saiu para o outro lado da rua. Capaz de ajudar esse, né? Mas ele conhecia as leis. Por que ele não fez isso? Veio um levita, que era o outro também, tinha os privilégios de ser da tribo de Levi, que era abençoada por Deus, que veio passando e viu aquela pessoa ali naquela desgraça, passou para o outro lado também, e não prestou ajuda. Mas apareceu um outro, daquelas pessoas que são menosprezadas pela sociedade, daqueles que não tinham valor nenhum, que era o samaritano. E o seu barato samaritano vindo com o seu burrico, viu aquela pessoa estendida, desceu e foi ajudar. Olhou as suas feridas, passou um pouco de óleo, um unguento, né, sobre aquelas feridas, e levou para uma estalagem. Olha só que maravilha. Colocou lá para a estalagem dele e disse, ó, ele vai ficar aqui
E se ele tiver mais necessidade, pode fazer mais alguma coisa. Faça mais uns curativos, algo mais. E quando eu voltar, eu cobrirei todo o seu desespero. E Jesus fez a pergunta para aqueles doutores da lei que estavam o inquirindo. Quem é que é o próximo? Quem é que fez o bem naquele momento? Claro que estava muito certo isso, né? Muito claro. Que aquele que era desprezado, pelo que ninguém dava nada, foi o que ajudou. Porque aqueles que tinham, que se exortavam, que ostentavam conhecimento, não auxiliaram, para não sujar as suas mãos. Acontece que o samaritano, ele não ostentava o conhecimento, ele não manifestava o conhecimento, mas ele tinha o sentimento de amor ao próximo. E é isso que nós temos que despertar dentro de nós. O amor ao próximo. Ah, porque o fulano é de outra classe social, porque é de outra raça, é de outro credo, é de outro... Essas coisas são criadas pelos homens. Nós é que criamos esse tipo de preconceito para evitar a proximidade. Deus não criou preconceito algum. Jesus já nos disse: vós sois filhos do nosso Pai que está no céu. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que nos tratar como irmãos, né? Estender a mão, nos ajudar uns aos outros. Porque é dessa forma que nós vamos alçar voos. E quando nós fizemos isso, nós não estamos alcançando aquele que na espiritualidade chamamos de bônus hora, né? Garantindo alguma coisinha, um lugarzinho melhor. Então, quando nós praticamos o bem, quando nós somos solidários, quando nós somos fraternos, quando nós nos desprendemos do corpo, da carne, nós vamos levar aquilo que Jesus nos falou, que são os tesouros espirituais. A bondade, a indulgência, a caridade na sua pureza total. Então nós vamos ter sempre alguma coisa para contribuir para a sociedade, para o irmão que está do lado. Nós sempre teremos uma riqueza dentro de nós, que ela tem que despertar. Ela tem que despertar como nós olhar o outro como alguém que necessita de nós. Porque o outro vai nos olhar como alguém que também necessite dele. E assim nós vamos trocar os nossos olhares carinhosos, os nossos abraços, e vamos entender aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que olhar no espelho e dizer: ô próximo, eu te amo, próximo. Eu quero que tu seja feliz, próximo, que está no espelho. E quando nós olhar um irmão que está na nossa caminhada, ele vai dizer: pô, tu é meu próximo agora. Já que não está no espelho, estamos diante um do outro. E isso nós vamos despertar o amor que está dentro de nós. A centelha divina que todos nós temos. Que ela precisa ser despertada. Ela precisa ser despertada para espraiar pela humanidade. E nós sermos pessoas melhores. Fazer um mundo melhor para se viver. E deixar de lado essas balelas de preconceito. Nos livrar das viciações. De tudo aquilo que não some na nossa vida espiritual. Porque o nosso destino é o progresso. A nossa destinação é sermos melhores. Não vamos botar o pé no freio. Vamos tirar o pé do freio e vamos nos soltar. Como espíritos que querem voar. Quero essa luz. Quero
buscar coisas melhores. E dessa forma que nós vamos prosseguindo, né, no nosso dia a dia. Mas sempre olhando para o irmão com muito carinho, com muito amor, com muita simpatia, com todas as qualidades que nós despertamos dentro de nós. Seria isso essa mensagem da tarde de hoje, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Foi muito bom recebendo essas boas energias. Partilhamos hoje de coisas boas. Que Deus sempre nos permita, né? Que nós tenhamos essa troca de ideias, mas, sobretudo, que nós aprendamos a colocar em prática. Porque quando nós aprendemos, né? Tem aqui na história, intelectualmente nós sabemos as coisas. Decoramos, fixamos na mente. Mas quando nós praticamos, é o Espírito que está aprendendo. E aí o Espírito que está aqui trancado aqui dentro desse corpo, ele vai começar a se tornar melhor. E quando alçar voos espirituais, com certeza que vai encontrar um lugarzinho bom para refletir. E ainda assim, né, descobrir que deixou de fazer muita coisa boa que podia ter sido feita. Mas por enquanto, nós fizemos aquilo que nós podemos fazer, porque nós somos a nossa melhor versão. Uma boa tarde a todos, um abraço sincero em todos os corações.